Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos, aos amigos que nos visitam, que estão conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão, hoje com a live diferenciada, uma live interativa. Estamos aqui mais uma vez com a irmã Leila. E antes de apresentar para aqueles que ainda não a conhecem, nós vamos orar ao nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te honramos, bendizemos o teu nome neste lugar, te agradecemos por toda a sabedoria, por todo o amor, por toda a misericórdia que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante o dia de hoje. Te pedimos, Senhor, a tua proteção, sermos guarnecidos pelo teu sangue neste lugar, que a tua unção venha sobre nossas vidas e sobre as vidas também de quem está nos escutando em casa, que o teu amor nos envolva, Pai, que aqueles que estiverem, Senhor da glória, com os corações angustiados, o teu amor comece a alcançar neste momento, comece a trazer paz ao coração de cada um, Senhor. E queremos te agradecer sobremaneira, sobre todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por toda a proteção, obrigado porque sabemos em quem temos crido e que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Em tuas mãos, Pai, entregamos essa transmissão, entregamos a vida do irmão Tairone e da irmã Rezonete, que está aqui conosco também, da irmã Leila, Pai. Agradecemos pela vida de cada um, pela vida de cada irmão que está em casa, que abram seus corações, que estejam totalmente abertos àquilo que o Senhor tem para falar aos seus corações nesta noite. Ouvidos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, e o nome do Senhor sendo glorificado. A Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém. Amados, para quem não conhece, nós estivemos aqui a primeira live na semana passada com a irmã Leila, falando sobre a nova ordem mundial e o surgimento do anticristo. A irmã Leila, ela é graduada em Relações Internacionais, é professora de língua inglesa, com experiência em assessoria diplomática. Ela passou 4 anos trabalhando no Consulado Geral Honorário do Japão em Salvador e no Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais. Então, o que ela está trazendo para aqui são situações que ela viveu na vida acadêmica e trazendo e associando isso com a vida espiritual. Ela é uma irmã em Cristo, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, glória a Deus pela vida dela. Então, a gente tem visto que são coisas que não são estudadas só no âmbito da igreja, são situações que elas ocorrem no dia a dia e que são estudadas nas universidades. Então, ela está trazendo um panorama didático, um panorama daquilo que se estuda nas universidades e associando isso ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de ler para os irmãos e falar para os irmãos que o que a gente tem trazido aqui não é para trazer preocupação ao coração de ninguém. É simplesmente para mostrar para vocês que a realidade daquilo que a gente já vem falando na igreja e que vem acontecendo no mundo está se cumprindo nos nossos dias e através da lente dos nossos olhos. Nós hoje somos plateia de algo, de um espetáculo que está se desenvolvendo no mundo e que está se armando para um desfecho final. E como a Bíblia diz, é como se estivéssemos vivendo, e é fato, as últimas horas aqui na terra. A mulher já está com dores de parto. Então estamos vivendo já o princípio dessas dores, até que o parto se consuma e tudo seja realizado. Então o que a gente tem falado sobre essa nova ordem mundial, ela não é tão nova assim. Ela já vem arquitetando esse plano há muitos anos. E por que é que esse plano ele não se concretizou, já que eles são tão poderosos assim? Porque ainda existe na terra uma resistência. E essa resistência sou eu e é você. Essa resistência é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse plano realmente ele só poderá ser totalmente veiculado quando a igreja não estiver aqui. Mas muitos passos já foram dados para que chegasse nesse ponto. Então as últimas notícias que nós temos, tudo que está acontecendo ao redor do mundo, Leila tem interagido com isso, ela tem buscado e pesquisado coisas a esse respeito. Então eu queria que vocês, Igreja do Senhor Jesus Cristo e pessoas que nos acompanham, abram suas Bíblias em Isaías, no capítulo 46, para a gente ler uma passagem aqui e ver que nada, absolutamente nada, tem fugido do controle do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 46, aleluia. A partir do versículo 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade
as coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país remoto, o homem do meu conselho. O que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da retidão. Faço chegar a minha retidão, ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel o meu esplendor. Então tudo que está acontecendo, o Senhor já tinha avisado de antemão. Da mesma forma como eu disse semana passada, as trevas, elas não escondem nada, porque elas imitam a luz. Então tudo isso que está acontecendo já existe em livros, já existe em estudos, já existem em vários sites da internet que vocês podem acessar também. Muitas coisas foram colocadas para a humanidade de forma subliminar, para começar a aceitar tudo que a nova ordem mundial iria estabelecer no mundo. Amém? Então, na semana passada, nós encerramos aqui e ficaram duas perguntas a princípio, para que Leila começasse a falar sobre isso hoje. E hoje provavelmente a gente vai tratar desse assunto. Se não der também, a gente ainda vai continuar na próxima quinta-feira. Leila já se dispôs a isso, ela disse que pode ficar com a gente aqui até o final do ano, até ser arrebatada. Então não tem problema nenhum. A pergunta do irmão Mateus foi o seguinte: como que a tecnologia 5G ajudará no controle social? E a pergunta, eu quero dar um alô para o irmão Mateus, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. E a pergunta da irmã Cláudia Regina foi essa: existe ligação entre a nova ordem mundial e os Illuminati? E o que isso teria a ver com o anticristo? Então essas duas perguntas ficaram em suspenso, e agora eu já passo a palavra para a irmã Leila, para que ela comece, e no decorrer da transmissão, à medida que formos transmitindo, se você tem alguma pergunta, você já pode ir escrevendo aí a sua pergunta. Se você durante a semana não já fez sua pergunta, temos uma equipe aqui com a gente, uma equipe de 2, que ele vai estar recebendo as perguntas e transmitindo para mim, e aí estaremos respondendo na medida do possível. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Leila, seja bem-vinda mais uma vez, fique à vontade. Amém? A casa é sua. Amém. E não é a casa da Globo, essa aqui é diferente. Amém. Boa noite, a graça e a paz a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de aqui estar e poder partilhar do pouco do que aprendi com vocês, né? Eu queria responder primeiro a indagação sobre a ligação entre a nova ordem mundial e os Illuminati. E eu queria deixar bem claro do que vem a ser, então, nova ordem mundial. Comecei a falar na semana passada, mas assim, vamos lá. Como eu falei, do advento da criação da ONU, né, que antes era a Liga das Nações, passou a ser a ONU após a Segunda Guerra Mundial, começou-se então os financiamentos por meio do FMI e do Banco Mundial, conhecido também como algumas das associações de Bretton Woods. Essas associações, então, recebiam esses financiamentos do FMI e do Banco Mundial. O FMI, no caso, era para fazer estabilização econômica e o Banco Mundial para poder reestruturar todo o sistema, uma reforma de estrutura dos governos. Até hoje, os governos são dependentes, são marionetes nas mãos desses dois bancos, né? Também do Fed, que é o Federal Reserve, que muitos acham que é unicamente como se fosse o Banco Central, algo público nos Estados Unidos para emissão de notas, mas na verdade não é. É também, mas ele, no caso, acaba por financiar muitos países. Nesse momento de pandemia, ele está financiando muitos países. Financiando como? Emprestando, porque ninguém ajuda de maneira gratuita, né? Você vê vários acordos de cooperação internacional em que alguns países ajudam de maneira técnica ou de maneira com financiamento, e há uma troca, na verdade. Ninguém ajuda simplesmente por ajudar. E o nosso contexto hoje, trazendo a década de 90 para cá, que foi quando começou a falar muito de nova ordem mundial, a dizer a necessidade dessa nova ordem mundial, a falar que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, estava então fracassada, e na verdade ela não fracassou. Ela é de fato um plano muito bem elaborado e executado para que se ocorra essa nova ordem mundial.
Então, vivemos em um contexto de globalização, neoliberalismo e falado nas relações internacionais como multilateralismo normativo. Esse multilateralismo normativo é o que nós temos na ONU, ou seja, são vários países interagindo, conversando entre si, que se chegam, então, a acordos e geram, então, as agendas de acordo com cada plataforma que é feita em suas cúpulas. E por que normativo? Porque há, então, as questões do regimento do direito internacional, principalmente com o Tribunal de Haia, lá na Holanda. E vivemos, por conta da globalização, essa interdependência complexa. Interdependência complexa é uma teoria das relações internacionais criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma teoria que venceu o alicerce da CEPAL, que é um comitê econômico para o desenvolvimento da América Latina e Caribe. Enfim, o que é que isso tem a ver com nova ordem mundial? Todos esses arranjos, todos esses acontecimentos que eu falei, são rodadas que acontecem por meio de reuniões anuais ou bienais, ou a cada 10, 15, 20 anos, e que esses países se reúnem simplesmente para poder falar sobre coisas que devem acontecer dentro dos seus países, a ponto de poder mudar a rotina de cada país, a rotina, no caso, de cada cidadão, de cada sociedade. Vamos lá, continuando. O que vemos hoje, para podermos dizer que estamos perto da consolidação de uma nova ordem mundial, é então a hegemonia única, não mais multilateral. Vai ser, no caso, um regime totalitário, um regime, no caso, que as pessoas estarão, de fato, subjugadas a um único governo, a uma única religião, a uma única educação, a uma única segurança, a tudo único. Você vai ser controlado por um único governo. Já estamos sendo governados, mas, como eu disse na semana passada, é um trabalho de formiguinha. É aos poucos que você vai recebendo esse controle, não é de todo. Até porque os estados continuam ainda implantados como soberanos. Eles ainda não declinaram para que pudéssemos dizer, olha só tem um. Mas não, todos ainda continuam com a sua soberania. Então, quando esses estados diminuírem, né, a sua soberania, é que vai haver o regime de um único líder global, um único líder a nível internacional, que irá, de fato, regir todas as pessoas de uma única maneira, certo? Hoje vemos, no caso, os Estados Unidos perdendo a sua hegemonia econômica e tecnológica, perdendo para quem? Para a China. Então, nós trazemos uma agenda do comunismo. Essa agenda do comunismo é muito atrelada e muito próxima àquilo que vai ser da nova ordem mundial. Visto que a linhagem esquerdista tem muito essa questão totalitária, tem muito essa questão de que você necessita de um controle, seja para a compra, seja para você ter o seu direito de ir e vir, seja para você, no caso, poder ter ou não filhos, seja para que você, então, escolha onde você quer estudar, o que você estudar, né? Você tem o livre acesso à internet, e com o comunismo não vai ser bem assim, né? Pessoas são mortas simplesmente com algo banal, né? Enfim. A nova ordem mundial a ser concretizada é justamente isso, é a dominação única, certo? E a China vem, então, com essa ascensão de superpotência na política genuína, né? Há muitos anos já se fala do poderio da China. Eu me recordo ainda na faculdade que os professores falavam, não fica estudando só francês, não fica estudando só o inglês, vai estudar o chinês, o mandarim. Em que ano foi isso? Isso desde 2009, quando eu entrei. Quando eu entrei na faculdade em 2009, né? Há 11 anos, né? 11 anos. E já se falava isso, vai estudar o mandarim. Nossa, era uma insistência muito grande dos professores, principalmente aqueles que tinham a especialização em economia. Né? Era muito pautado, ciência política também, mas mais economia. Muito pautado em vai estudar o mandarim. Eu, particularmente, nunca fui estudar. O mandarim, só esclarecendo, é a língua que se fala na China. Isso. Isso. Então, por que a gente tem essa visão? Já se tinha essa visão? Por conta de que lá na China, eles não têm legislação trabalhista, eles não têm essa preocupação de encargos com impostos, jornadas de trabalho são exaustivas, eles conseguem manufaturar qualquer commodity e vender a preço
bem abaixo do mercado. Não é à toa que a gente hoje em dia tem uma leva muito grande de produtos, ao qual a gente às vezes até fala que é xing-ling, mas é algo muito barato, se comparado a preços de produtos de outros países. E isso não se dá, essas compras desses produtos chineses não se dá apenas por nós, sociedade civil. O próprio Estado acaba por comprar muitos desses produtos chineses. Várias empresas, corporações compram justamente por ser mais barato, até porque o que visa de fato é o lucro, né? Atualmente, com essa pandemia, a gente percebe que a China hoje acaba, de certa forma, rindo do mundo, porque quem está de fato não só investindo milhões na OMS, né, ela já destinou, já está separado 30 bilhões de dólares para a OMS, bem como a cooperação internacional entre os estados, é a China que está fazendo, a venda de produtos, né, de EPIs, produtos hospitalares, é a China que está mandando e desmandando, manda o que quer, na hora que quer, quando quiser, a ponto de dizer, se você quer, venha buscar, né? Então, hoje a gente vê de fato a China chegando lá. E por que trazer a China, como eu disse? Por conta do seu regime, o seu regime totalitarista, né? E a gente precisa ter um diferencial, que vem esse regime de sistema de governo. Então, seu regime totalitário, certo? Faz com que a gente entenda que esse comunismo realmente vem sendo algo muito forte, visto o que é a proposta da nova ordem mundial. E o que é que ela tem a ver, então, com esse Illuminati? A gente sabe que o Illuminati é dito que ele é uma organização secreta, que já não é mais tão secreta assim, muito ligada a algumas religiões, ligada à maçonaria especificamente. Isso já vem lá da Idade Média, muito, muito antes, né, dessas organizações. E aqui eu trago, que eu fiz questão de anotar, a questão de algumas organizações que são chamadas de soberanos invisíveis. A mesa redonda, por exemplo, ela só tem 9 membros, eles se reúnem uma vez por ano. B'nai B'rith, Clube de Roma, New Age, que é de fato o que mais se propaga em relação a essa nova era, que é a nova ordem mundial. Temos as 13 famílias famosas, que muitas pessoas têm acesso a vários vídeos, das 13 famílias que mandam e desmandam no mundo, são as famílias mais ricas do mundo. Eles mandam através das suas supranacionais, né? São organizações, são empresas multinacionais que mandam e desmandam, principalmente questão de energia, tecnologia, alimentação e educação. Eu digo educação porque me recordo até no período acadêmico, a universidade que eu estudava, bem como outras próximas, uma universidade privada, todas foram vendidas para essas organizações internacionais, aqui no estado também. Na verdade, o Brasil, praticamente todas as universidades privadas são vendidas a grupos internacionais, muitos deles ligados à família Bush. Aí aqui, para que não fique essa coisa achando que é teoria da conspiração, eu faço questão de ler algumas citações que eu separei aqui sobre o que é essa nova ordem mundial e o que esses Illuminatis querem, na verdade. Aqui o filósofo Joseph Mestre, ele fala o seguinte: os verdadeiros detentores do poder, os que movem os cordéis, vivem na sombra por trás do pano do fundo do cenário. Isso você pode encontrar em Le Plan de Mondier de Conf d'Église. Vamos lá. É uma coisa que complica muito. Certa feita, conversando com alguns colegas, por que as pessoas não têm acesso a essas informações? Porque muitos estão em outros idiomas, são caros, são 200, 300, 500 reais um livro, e sua parte vai estar em inglês, em francês, em o próprio russo, no mandarim, enfim. Aí aqui também tem Serge Hurt, fala o seguinte: o destino das nações frequentemente depende de homens que não possuem cargos oficiais. Trata-se de sociedades secretas, com autênticos governos ocultos que decidem nosso destino sem que nos apercebemos disso. Vamos lá. Watt Hutnell, um dos homens mais poderosos do mundo, do governo alemão, em 1912, ele disse o seguinte: 300 homens que se conhecem entre si e que nomeiam seus próprios sucessores dirigem os destinos do mundo. A razão de seu poder fundamenta-se em absoluto sigilo. Vamos lá, mais outra aqui. O bioquímico George Wald, em 1978,
numa reunião dos ganhadores do Prêmio Nobel em Lindau, disse o seguinte: não creio que os governos do mundo ocidental realmente governem. Acredito que eles obedecem como cúmplices de grandes poderes financeiros e poderes industriais. Leila, você está colocando aí, então existe uma grande engrenagem por trás de todos os governos Sim. do mundo. Talvez alguns desses governantes saibam disso, e os outros tantos sejam apenas os... não vou chamar... sejam apenas as engrenagens pequenininhas que estão só obedecendo ordens como se fosse um cavalo numa carroça, arrastando uma carroça. Eles não sabem de nada, porque fica o controle lá em cima, empurrado de cima para baixo, né? Esses grandões que estão lá em cima, por trás dessas sociedades secretas que são chamadas da mão invisível, que controla tudo, estão dentro dessa grande engrenagem. Agora os pequenininhos, por exemplo, o governador do estado do Piauí, para não citar o nosso, né? O que é que um homem desse vai saber? Um prefeito de São José do Itamirim, das quantas? O que é que o cara, ele só está cumprindo uma ordem, somente uma engrenagenzinha aí. É o que acontece hoje. Para obedecer ao sistema. Eu vejo prefeitos, vejo até secretários de saúde falando, não, mas estamos obedecendo ao OMS, né? E na verdade não é OMS mais, né? Quantos bilhões foi investido da China lá? 30 bilhões. 30 milhões de dólares? Isso. Ou de euros? Não, dólares. Dólares. Foram investidos na OMS. Então a gente poderia mudar o nome e dar a cara a tapa mesmo e ser as organização, né? OMS não mais, né? OCS, Organização Chinesa de Saúde. Pode sim, né? Pelo viés de Trump, né? Digamos então, que sim, né? Porque todos esses Trump decretos que esses homens estão fazendo, todas essas obediências aí, fazem plano desse sistema. Sim. Desse Muito sistema bem. lá dos... ou mão invisíveis, soberanos invisíveis, né? Enfim, não é dizer que é Illuminati, não é simplesmente Illuminati, entendeu? São esses soberanos de fato. Só para terminar aqui, aí existe um montão de gigantes multinacionais e transnacionais, concentrações de poder e riqueza, como jamais existiu em toda a história da humanidade. Estas não são empresas, mas potências mundiais. Tem poder militar? Naturalmente tem o nosso poder militar. Tem sistemas de controle de administração? Naturalmente, tem os nossos governos. Mãos invisíveis movem os cordéis ou destinos do mundo. Os protagonistas aparentes da história são simples marionetes dirigidas na sombra. Se tudo isto é certo, o que é que estes homens estão procurando? Os mestres secretos do jogo estão usando a violência crescente, os conflitos, as guerras, a fome, a economia global, que desaba e ameaça ao meio ambiente, coisas que eles mesmos estão causando em grande medida para arrastar a população para uma nova ordem mundial. Não sou eu que estou dizendo aqui, quem está dizendo isso é George Ward, em 1978, numa reunião de ganhadores do Prêmio Nobel de Lindau. Então, bioquímico que falou isso, né, com as convicções as quais ele tenha, dizendo isso. E ainda fala o seguinte, que a nova ordem mundial, a saber, é uma ditadura mundial com um só parlamento, um só exército, uma só religião anticristã, um só líder mundial, um governo mundial com uma sociedade que funcione mediante computadores, um planejamento econômico central e um controle total sobre as famílias e as suas crianças. Então, a nova ordem mundial existe, não é simplesmente teoria da conspiração, só que a mídia, como é o grande vetor para poder propagar, né, essa mão invisível, né, esses soberanos invisíveis, ela jamais vai dizer a você, olha, vocês estão aí dentro de casa porque é bom para vocês. Aliás, vou dizer sempre isso, né? Vocês estão dentro de casa porque é bom para vocês, mas jamais de chegar e dizer assim, olha, vocês estão dentro de casa porque isso é um teste e daqui a pouco você, para sair de casa, você vai ter que esperar a sua permissão, o seu horário. Quando você acordar, você vai ter que esperar a hora para você poder sair até da sua cama, quem sabe. Controle, né? Total e absoluto. Controle total, que é o controle social, né? E controle social você já estuda também na própria sociologia. Ô Leila, tem uma pergunta aqui de uma irmã, a gente ainda não acabou com as duas primeiras perguntas, certo, mas ela está querendo saber, a gente já foi um pouco definido isso. O que é que regiu era as características da velha ordem mundial, é que você tinha, na velha ordem mundial, cada governo tinha o seu próprio governo,
que não havia interferências muito fortes de fora. Mas com a globalização, com o globalismo e com essa nova ordem mundial, a nova ordem mundial ela começa a ditar o que é que vai acontecer dentro de um próprio país. Então ele vai perdendo um pouco a sua soberania. Isso. E a outra coisa foi em relação às microempresas, se elas são as principais formiguinhas feitas de marionetes. Não, as microempresas não. O que a nova ordem mundial quer fazer é justamente acabar com as microempresas, acabar com o processo autônomo. Leila já tocou nesse assunto aqui, ela disse que vai ser criado um único governo, uma única religião e, inclusive, já se debate há mais de 10 anos, um único salário mundial. Sim. Seja qual for a sua atividade, você vai ser submetido a receber exclusivamente aquele salário. Um médico vai receber um salário, vamos botar assim, de R$1.000 por mês. O gari também vai receber um salário de R$1.000 por mês. E muitas pessoas, na verdade, não vão trabalhar, vão estar cadastradas no nosso... Para ficar somente na dependência do governo, que é um sistema... assim, não querendo cortar o senhor, mas assim, se a gente tivesse o hábito, mesmo a gente sabendo que a mídia é para manipular, mas às vezes, como a gente sabe, ela às vezes acaba soltando algumas coisas. Se a gente pudesse parar para analisar direitinho, o mesmo, não na íntegra, mas esses flashes que a mídia dá, dos discursos dos nossos estadistas, nós iríamos então abrir os nossos olhos. Por exemplo, não é estadista, mas fez parte do governo agora Bolsonaro. Pare para analisar, então, o discurso feito, né, da despedida do ex-ministro Mandetta. Foi na quinta-feira passada, eu estava assistindo, até demorei para me arrumar para aqui, que eu estava analisando, e se vocês puderem, assim, analisem direitinho. Porque mania de internacionalista é ficar o tempo todo analisando o discurso. E se você observar, tem coisas que ele fala, que você, opa! Ele entende da coisa, ele é um dos que está trabalhando para a nova ordem mundial. É só observar direito a conduta que ele estava seguindo, né, em relação à pandemia e o que ele fala em sua despedida. Não vou estar, mas tente identificar direitinho coisas que ele fala, que ele falou nessa despedida. Ele fala sobre o genoma, fala sobre a nova ordem mundial da saúde. Ele fala algumas coisas assim que você fica, poxa, tem coisa aí, esse cara. E uma outra coisa, existe também a cúpula mundial dos governos, que acontece uma vez por ano, surpreendentemente, é lá nos Emirados Árabes Unidos. E ano passado o chefe estadista do Vaticano, né, o chefe de Estado, não estou falando de chefe religioso, porque antes de ser chefe religioso ele é um chefe de Estado. Então o chefe de Estado do Vaticano, ele foi para lá. E aí entra então a questão religiosa, né? Porque não ia por questões religiosas, mas por questões políticas. Mas a religião e a política não podem se desassociar nunca, estão ligadas desde que a Terra é terra. Sim, né? Estão ligados, mas às vezes a Agora, gente acaba... não a espiritualidade, a religião, preste bastante atenção no que eu estou dizendo a você. A religião e a política estão intimamente ligadas. Você ser espiritual é uma outra história totalmente diferente. Não é no sentido de você ser espiritual porque você nasce um ser espiritual, mas como você desenvolve essa espiritualidade. Inclusive, você pode desenvolver e deve fazer isso, desenvolver sua espiritualidade longe das religiões. Eu só quero enfatizar assim, porque às vezes as pessoas acabam não entendendo quando você está falando da política empregada pelo Estado e não da pessoa em si. Né? Então, como internacionalista, a gente fica nessa coisa chata de dizer, olha, a gente está falando do chefe de Estado. Então, ele foi ano passado, né, para essa conferência. Esse ano ele até convocou as pessoas, que seria agora em maio, mas não será mais, né, para estudar a educação. Vou continuar falando sobre a educação, gente, porque é onde eles estão querendo realmente minar a sociedade, começando pelas crianças. Ele convocou essa reunião da cúpula dos governos para agora em maio, mas não vai acontecer por conta da pandemia e também por ser em outubro o aniversário de Dubai. Então, né, Mohammed, o príncipe, né, a sua excelência dos Emirados Árabes, ele então convocou junto com o chefe de Estado do Vaticano a reunião para tratar da saúde e da educação agora em outubro. E o que é que isso tem a ver com Mandetta? Essa cúpula, quando se organiza, ela premia ministros, principalmente de saúde. Então, se você é um ministro ao qual levanta a bandeira e trabalha para a nova ordem mundial, certamente você é premiado. O que rege lá, o diretor da OMS, é um dos participantes dessa cúpula. Aí eu fiquei, será que ele
Estava querendo ganhar algum prêmio? Não será que vai ser beneficiado com isso tudo, né? Pois é. Enfim, e o que é que isso, então, tudo que eu falei tem a ver com o anticristo? Se a gente for olhar, então, à luz da palavra, quem é o anticristo? Né? Cláudia Regina, para você agora, viu? Quem é o anticristo? Né? O que é que esse anticristo irá fazer? Se nos debruçarmos alguns estudos de escatologia, ou até mesmo algum estudo particular sobre o Apocalipse, né, entre Apocalipse 9 e 13, que é onde ele surge, a gente vai entender que esse falso profeta, né, que vai falar, na verdade, dizendo que é um cordeiro muito bom, e, na verdade, vai ser ele fala com voz de cordeiro, mas, na verdade, ele age como dragão. Então, você vai perceber que essa única ordem, essa única religião, essa única moeda, né, esse único sistema monetário mundial a ser governado só pode ser por meio de quem? Do anticristo. Porque se nós, enquanto cristãos, acreditamos que, de fato, seremos arrebatados e que acontecerá, então, todos aqueles acontecimentos apocalípticos, dos quais haverá, então, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, logo nós sabemos que preste atenção nas entrelinhas, né? Leila falou rapidamente, mas preste atenção no que ela diz. Nós seremos arrebatados. Lembra no início aqui da nossa conversa hoje, o que foi que eu disse? Que há alguém que ainda detém esse poder da nova ordem mundial, e é com isso que a gente vai entendendo com o tempo, alguns versículos da Bíblia vão se clareando para a gente, e um que vem à minha mente aqui agora, que eu já tinha pesquisado a respeito dele, é: as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Quer dizer, quando a igreja for tirada daqui, as portas do inferno vão prevalecer. Com certeza. E aí o negócio vai esquentar aqui. A princípio não, vai ser tudo um período de paz, de alegria, de satisfação. Vai ser um momento de surpresa também, só que quem lembra, por exemplo, de alguém que morreu em janeiro desse ano? Só se você fizer parte da família. Então, pessoas serão tiradas daqui da terra, por um tempo as pessoas vão se lembrar. Mas está todo mundo tão intertido hoje com Instagram, com Facebook, com WhatsApp, em tirar selfie virada para o espelho, que vai se esquecer de tudo que aconteceu no instante. E com depois, TikTok também, né? Não podemos esquecer. Sim, com a imbecilidade, me perdoe quem participa, mas é uma opinião minha mesmo, e eu não estou aqui para estar mais passando a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho sido puxado, até tem um irmão que está andando comigo, ele tem puxado minhas orelhas esses dias. Eu não vou dizer o nome do irmão não, é Tyrone. Então a gente não pode estar aqui mais, irmão, alisando não. Amado, se você é de Cristo, manifeste o que você é. Ser de Cristo está implícito dizer que você segue o que Cristo diz e não o que o mundo diz. Amém? Então, voltando lá para, senão eu começo a me empolgar aqui, voltando lá para a questão lá do anticristo e a relação dele com essa nova ordem mundial que já está estabelecida. Não é algo que vai ser estabelecido não, amados, amém? Ela já está estabelecida, ela está sendo projetada, os alicerces estão sendo colocados. Não chegou a deflagrar tudo. Então, o que é que o anticristo tem a ver com isso? Em que momento ele vai se manifestar dentro desse panorama? A gente encontra isso também na palavra. Olha só, hoje eu estava até fazendo algumas pesquisas porque não posso, né, ficar olhando só a mídia nacional. Tem que ir para outros cantos para poder entender realmente o que está fazendo, porque estou até querendo terminar de escrever um artigo e eu preciso fazer uma análise de conjuntura. E análise de conjuntura eu não posso me ater só a isso aqui, tenho que ir para outros nortes. E analisando algumas coisas, pesquisando algumas coisas, eu vi então que está acontecendo por trás da pandemia um arranjo, rumores de guerra. Então, esses rumores de guerra me reportam uma coisa na palavra, que o Senhor Jesus disse assim, que haveria então nação contra nação, reino contra reino. Se não haverá, enquanto não ocorrer, de fato, uma explosão de uma guerra, né, eu acredito que o anticristo não entra. Por quê? Porque sabemos que haverá então um acordo de paz. Esse acordo de paz entre as 3 maiores religiões monoteístas, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, o que eu percebi foi que o islamismo, vamos botar assim, né? O islamismo está, então, contra sempre o judaísmo, que dessa vez agora já está novamente declarando guerra contra o cristianismo. O cristianismo, então, declarando guerra contra esse islamismo. Então, esse arranjo dessas guerras que podem acontecer, né? E aí eu trago a vocês quem são esses atores internacionais: Estados Unidos, Irã, China e Israel. Então,
o que acontece? Na palavra diz o seguinte, que o anticristo irá surgir a partir do momento da assinatura de um acordo de paz. Que acordo de paz é esse? Esse acordo de paz, na verdade, acontecerá a união dessas três religiões. Essas três religiões, se a gente parar para analisar, vamos lá para a faixa de Gaza. Elas não se bicam de maneira nenhuma. Você vê, a faixa de Gaza está lá, a autoridade palestina tenta reconhecer o seu território e não acontece. Israel não deixa. Israel diz que não, ali é meu. E, enfim, fica essa questão do judaísmo com o islamismo. Em contrapartida vem, então, o cristianismo. O judaísmo não aceita o cristianismo. Ele não reconhece Jesus Cristo como Salvador. Né? Não reconhece. Para eles, o Messias ainda há de vir. Né? Assim como o islamismo não reconhece Jesus como seu Salvador. É Maomé. Para eles, Maomé vai retornar. Então, o que acontece? Essas três religiões não se bicam de maneira nenhuma. Quando o anticristo conseguir, então, pacificar por meio de um acordo, né, essas três religiões, haverá, então, o arrebatamento da igreja, a gente não vai estar aqui em nome de Jesus. Amém, amém. E aí amém. acontece, então, o surgimento do anticristo. Eu acredito dessa forma. Vai surgir, então, o anticristo. E o que é que tem a ver relações internacionais com isso? São todos os arranjos que acontecem entre os estados, que eu percebo, literalmente, que promulgam no que está na palavra do Senhor. Como eu disse, o versículo que mais é latente em mim desde a época da faculdade é esse. Nação contra nação, reino contra reino. Mesmo que não haja uma guerra declarada com força bélica, mas existe guerra sempre, seja guerra fiscal, guerra comercial. Já está havendo uma guerra fria agora, né? Entre China e Estados Unidos. Um acusa o outro de ser o inventor, né? Que disseminou o coronavírus. Isso. Mas, enfim, continua essa guerra entre esses dois, quem fez, quem não fez, quem deixou escapar, quem não deixou, né? E por trás também conflitos religiosos. Então, eu acredito muito que está muito perto disso acontecer. Mesmo em meio dizer, o mundo parou, será que o mundo parou mesmo? No sentido de que, então, está todo mundo parado dentro de casa, inclusive os governos, e ninguém se relaciona mais de alguma forma? Não. Tenho prova disso de que ontem o Estado Islâmico, ele, né, o Irã, ele soltou, né, emitiu um... Não, míssil não, é um... Oh, meu Deus. Satélite. Um satélite próximo ao Golfo Pérsico, próximo a uma embarcação estadunidense, e Donald Trump já foi logo dizendo, epa, vamos ter uma retaliação aí. Já teve um conflito entre esses dois atores no início do ano, né, quando os Estados Unidos então acabou matando o general lá do Irã. Então, continuam esses conflitos. Continuam os conflitos. E detalhe, o Irã está dizendo que o coronavírus é um aliado de Alá e que veio justamente para ajudar eles a disseminar o Estado Islâmico, a aumentar a religião islâmica no mundo, matando com o coronavírus, né, matando então as pessoas que são contra o islamismo, em específico Israel. Só que também eles falaram isso, mas tem muita gente lá que está morrendo. Sim. Com a mesma praga que eles dizem que é Alá que mandou. Na verdade, o governo iraniano está assolado, né? Primeiro-ministro, chefe de governo, secretário adjunto do governo, da própria segurança, funcionários do governo estão com o Covid. Eles estão com Covid. Então, o que é que tem a ver? A nova ordem mundial, como eu tentei então pincelar, trazer algumas coisas que acontecem. O que é que tem a ver com o anticristo? É isso. É a assolação, a disfunção realmente da nova ordem mundial a ser assinada por meio desse acordo de paz. Porque esse líder a surgir é justamente esse que vai dizer que vai ter paz, que vai estar todo mundo bem, todo mundo é igual, todo mundo tem direito às mesmas coisas. E assim, o que é que tem a ver isso de uma única? A gente já acontece isso. E eu trago novamente a questão da educação. Você achar que BNCC é coisa do Brasil, não é. BNCC vem lá da Unesco dizendo que é para você ter uma única base nacional comum curricular. Né? Você não acredite nisso. Isso vem da Unesco dizendo que é para você ter uma única educação. Educação de acordo com as normas da nova ordem mundial, que é para disseminar as suas agendas, como a agenda feminista, a agenda vegan, a agenda ambientalista, de gênero, como é? A igualdade de gênero,
Que não é nem mais LGBT, agora é AQLGBT+. Já aumentaram, já botaram mais alguma coisa dentro? Já. Muito bem. AQLGBT+, né? Então, essa agenda LGBT também faz parte da nova ordem mundial. Sim, com certeza. A quebra de princípios faz parte da nova ordem mundial. E a gente tinha isso muito explícito nos governos anteriores do nosso país, né? Muito explícito. Bom, aí agora, então, tentar... Será que eu consegui responder? A ligação do anticristo com a nova ordem mundial. Acredito que sim. Caso a irmã Cláudia ainda tenha alguma questão, alguma dúvida em relação a isso, nos mande outra pergunta. Aí eu abro só um parêntese aqui, que desde a semana passada, para mim é uma grande honra estar aqui falando, partilhando disso, por duas razões. A primeira, tal lado do Senhor, nunca imaginei Eita glória! partilhar alguma coisa, porque, para quem não sabe, tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus aos 9 anos de idade, não por intermédio do Senhor, mas fez parte da minha vida, que ousadamente, né, mas com muito carinho e respeito, o chamo de tio, assim como tia Marta. Amém, glória a Deus. Né? Fizeram parte, sim, da minha vida cristã por muito tempo e continua fazendo. Aprendi muito. Recentemente você até me mandou um devocional. Aí eu disse, não vou falar não, vou ver se eu tenho a oportunidade de falar. Falando sobre Maria e Marta, que eles foi uma coisa que eu aprendi, a coisa que eu aprendi foi com o Senhor, né? Realmente a ouvir mais do que simplesmente se preocupar em fazer, de mostrar para os outros, e sim ouvir mais a palavra do Senhor, porque de fato é ouvir. E me lembro do versículo em Tiago que o Senhor falava, lá na frente, na garagem, dizendo justamente isso, que devíamos então ser tardios para falar, tardio para irar-se, disposto sempre a ouvir. Eita então glória. isso eu trago comigo desde os 9 anos de idade. E Amém. agora, falar então de tia Cláudia, né? Que honra, falo tia porque foi minha professora de história, que honra então poder falar algo, né, do que aprendi na universidade e partilhar com minha professora, né? Então, para mim é uma grande honra. Então, para a segunda pergunta aí, que foi do Matheus, né? Isso, vamos lá, Como Mateus. a tecnologia 5G ajudará no controle social? Isso, vamos lá. E aí é que eu peço a permissão para falar, então, uma citação de Robin de Rutter. Ele é um filósofo, teólogo, católico, lá da Holanda. Em 1989, ele disse o seguinte: pelo fato de que os soberanos invisíveis têm estudado a fundo a condição humana, podem agir com êxito jogando com as inclinações, os temores e os desejos das populações. Manipulam continuamente as coisas de maneira que o povo lhes suplica poder fazer exatamente aquilo que eles querem que façam. Hoje, a maioria do povo não tem um pensamento na cabeça que não lhe tenha sido pelos soberanos invisíveis. A humanidade, em geral, foi programada para pensar e se comportar como robôs e para ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. Transformamos-nos em uma raça de mentalidades programadas que podem ser persuadidas a crer e a fazer quase tudo, contando que a desinformação e a mentira continuem nos bombardeando por intermédio dos nossos sistemas político, escolas, universidades e meios de comunicação. Ele disse isso em 1989. Vem bem a calhar no momento. Como eu disse na semana passada, o 5G é uma nova tecnologia de transmissão da internet. Tínhamos, então, a primeira geração, segunda, terceira, quarta, e agora chegamos à quinta geração, que é esse 5G. Como é que ele vai dominar? As outras, no caso, nos dominam por meio de aparelhos, né, como a exemplo o smartphone, a própria televisão, algumas geladeiras, hoje já são geladeiras inteligentes, que você já programa até a sua compra, né, aquilo que está faltando, não só a temperatura, mas aquilo que está faltando na sua geladeira. E aí o 5G nos reporta e nos traz dois outros assuntos, que é a internet das coisas, né, que nos reporta o quê? O que é essa internet das coisas? Essa internet das coisas faz com que a gente entenda a necessidade de termos o tempo todo eletrodomésticos funcionando para nós. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós já temos, e já chegou aqui no Brasil, robôs que hoje em dia já faz a nossa limpeza doméstica. Carro, por exemplo, hoje em dia já dirige, e é dito pela própria mídia que 90% dos acidentes que ocorrem automobilísticos é por questões de erro humano. Então, os carros automáticos, né, com pilotos automáticos, eles não acabam em acidentes
Então, dizem que é melhor você confiar na máquina, né, dirigir para você, do que você mesmo, porque 90% dos casos de acidentes automobilísticos é causado por questões humanas, o homem que de fato falha. Então, essa dominação pelo 5G vai para além dessa internet das coisas. Como assim? Existem casas que já são programadas a serem totalmente funcionais. Foi a questão que eu falei do controle social. Esse controle social é com essa internet das coisas. Por quê? A sua cama vai ser capaz de dizer a você o horário de você dormir. O que é que eu posso falar mais? Assim, os seus eletrodomésticos serem ligados e desligados naquele horário que você tiver programado. A sua alimentação do nada surgir. Tem filmes até que retratam sobre isso. Você, na sua cozinha, você baixar uma tela do nada imaginária e ali você já conseguir traçar suas atividades, sua própria televisão 3D. E esse controle, de fato, é através da sua mente. A gente leu aqui uma citação falando sobre a questão ideológica, né? Muito pela sua mente. Como a radiofrequência do 5G ela é muito baixa, muito próxima de nós, diferentemente da 3G, da 4G, que é um pouco mais acima, ela, no caso, nos dá essa comodidade de que, em frações de segundos, eu consegui baixar 7, 8, 10 filmes ao mesmo tempo. Por exemplo, no 4G você pode baixar um filme de 2 horas, né? No máximo 5, 10 minutos você consegue baixar um filme completo com 4G. Já com 5G, a proposta é a seguinte, é você conseguir baixar, então, 5 filmes de 2 horas em 3 segundos, por exemplo. Então, isso leva a mentalidade humana de o quê? Uau, que coisa maravilhosa, eu quero isso, eu necessito disso. Ontem, por exemplo, a UOL, junto com alguns empresários de operadoras, né, as 4 operadoras maiores que temos no nosso país, já se reuniram falando acerca do 5G, assim como a Anatel já está fazendo então todo o plano dessa plataforma da 5G, das torres, como ser colocada. Essa é uma tecnologia que surge lá na China, e vem realmente para controlar você em tudo. Você entender que você vai saber a hora que você dorme, a hora que você acorda. Tem casas que já são projetadas com o 5G, casas que precisam, para ter esse 5G, uma torre dentro de casa. Você vai precisar dessa torre. Você vê que até na zona rural já há torres sendo implantadas e a gente nem se apercebe para quê, simplesmente a gente olha para o conforto, a comodidade de ter internet. Hoje em dia, quem não quer internet, quem não gosta, quem não acessa, eu fico observando que pessoas até analfabetas, idosos, pessoas que nunca tiveram acesso a alguma outra coisa em termos de informação, hoje em dia pega o smartphone e consegue dialogar com pessoas bem esclarecidas, digamos assim, por meio da internet, por conta da funcionalidade, por conta da mega interação que ela promove. Afinal de contas, todo mundo tem direito a ter acesso à internet, é um dos direitos fundamentais, né? Então, o 5G, eu não tenho ainda um respaldo a te dizer, mas há estudos de que ele provoca, sim, problemas de saúde no ser humano, ele provoca algumas alterações com alguns animais, principalmente insetos, besouros. Já foi visto bandos de gafanhotos, né, saindo de lá do Oriente, né, vindo para cá para o Ocidente. A gente teve algumas levas de nuvens de gafanhotos, e a gente também vê na palavra, né, a questão das pragas, dos gafanhotos e tal. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver o quê? Que o Senhor Jesus disse assim, que haveria sinais nos céus, haveria sinais na terra, mas ele não disse que isso seriam sinais simplesmente de ordem divina, né? Ele disse que haveria. A gente não sabe se o homem pode, então, fazer, não simplesmente para querer enganar, mas justamente para poder provar o que está na palavra do Senhor. E então, esse 5G acaba por de alguma forma, prejudicar a saúde do ser humano. Tem pessoas que relatam que moram próximo a essas torres, que tiveram, então, falta de ar, problemas de muita dor de cabeça, tem pássaros morrendo, né, por conta dessa frequência que é muito alta, muito elevada.
E é justamente isso, para poder controlar você. É controlar você em cada instante. Entenda que o cada instante é se você é crente, saber se você não é crente, saber se você gosta da nova ordem mundial ou não, saber se você, no caso, come sushi ou se você prefere comer a carne seca. É saber a quantidade de coisas que você compra ou deixa de comprar, qual é o seu estilo de vida, e isso você já demonstra através do seu smartphone. Você aceita várias coisas de aplicativos, ele já tem o seu perfil, você acessa algumas coisas, então já traça o seu perfil, o seu cartão de crédito, né, com um chipzinho, justamente para isso, já é um relatório. O que é que essa pessoa gosta de comprar? Essa pessoa gosta de comprar mais livros. Então é uma pessoa que estuda o quê? Aí já vai investigar. Não, é uma pessoa que só compra comida. Então tá de boa. Então essa aí vamos deixar... Tudo isso está totalmente conectado com o 5G. Nada disso seria possível se o 5G não fosse instalado. E já, como você falou mesmo, Leila, já tem muitos problemas de saúde que estão sendo causados, porque já se estudou, né, tem algumas pessoas que já falam sobre isso, dessas ondas de talento também, né? Como comprometer o comportamento dos insetos, porque ela é uma frequência tão baixa que chega a queimar as antenas dos insetos. Por isso que eles estão se deslocando de algumas áreas para outras. Houve recentemente, eu não me recordo a data, que houve um problema com as abelhas. Olha, gente, eu estou aqui olhando para o celular de vez em quando, vocês estão me assistindo, é porque tem chegado perguntas e eu estou analisando as perguntas, mas eu estou prestando atenção no que ela diz também. Eu estou com dois ouvidos, um olho na tela e o ouvido aqui. Amém? Então, as abelhas estão desaparecendo de algumas áreas do planeta. Essas antenas de 5G na Europa e nos Estados Unidos, na China também, já são comuns. Aqui no Brasil ela começou a ser comercializada, mas parece que ainda não foram implantadas. Só tem um pouquinho em São Paulo. Então São Paulo já tem, mas essa é a tendência de ser colocado em todos os lugares. Sim, no Brasil todo. Por causa dessa conformidade. A pessoa quer você baixar um filme, baixa 7 filmes em 5 segundos. Né? As pessoas querem viver essa realidade. Detalhe. Jogos, né? Tem muitas pessoas que são viciadas em jogos e saber que você vai conseguir... Você vai precisar de uma antena dessa também, Leila, dentro de casa. Dentro de casa, isso. Você vai precisar de uma antena dessa dentro de casa. Então isso vai afetar... E a gente já percebe assim, que nada, não sei o quê. Pronto, a gente teve uma mudança de internet aqui na nossa cidade, que foi a fibra óptica. Já é também um mecanismo para poder receber essa frequência. Itabaiana é muito avançada. Itabaiana é muito avançada, porque em Aracaju tem regiões que não tem fibra óptica. Really? Em Itabaiana já tem. Onde eu moro, lá em Aracaju, não chega a fibra óptica, né? Uhum. Então, a internet aqui já é de altíssima qualidade, graças aos provedores que nós temos na nossa cidade, que estão colaborando também para a instalação da nova ordem mundial. Bom, temos outras perguntas aqui, mas pelo avançar da carruagem, a gente só vai fazer mais uma e vai deixar para a próxima semana. Vai ficar com gostinho de quero mais. Então, vamos lá. Só rapidinho aqui, que eu falei que são duas vertentes que o 5G traz, que é então a inteligência das coisas e a inteligência artificial. Né? A gente está, de fato, à mercê dessa inteligência artificial. Como? Se no banco no próprio cash, você já coloca a sua biometria e ela ali já te abre todo o panorama, sem você precisar botar o seu cartão, sem você precisar botar a sua senha. No seu smartphone, você também... quando eu comprei esse negócio aqui, eu disse, eu não vou querer mais não. Mãe, você acabou de abrir, por que você não quer? Isso aqui não dá para mim não. Porque ele vai embora daqui, então tá tudo certo. Né? Enquanto ele aqui, vamos utilizar esse negócio. Porque... para que eu pudesse ter acesso ao sistema, ligando esse abençoado aqui, eu tinha que cadastrar, eu sou obrigada a fazer isso, a cadastrar a minha face e a minha biometria, porque se eu não fizesse isso, não libera. Não libera, mas as pessoas olham assim, nossa, que coisa maravilhosa, olha só com minha digital. Controle total. Pois é, mas não é, já é controlando. E aí eu fui acessar a conta, né, a conta do banco pelo aplicativo. O primeiro acesso eu botei minha senha, mas a segunda já estava pedindo para que eu então registrasse a minha biometria. Até hoje eu nunca fiz. E nem vou fazer. Então, Leila, e sobre a inteligência das coisas, tem um livro da FGV, quem quiser se aprofundar mais, tem um livro da FGV de Eduardo Mangrini falando sobre a inteligência das coisas, sobre a internet das coisas, que já vai ser implantada aqui no Brasil. Não é uma coisa que está longe, não. A FGV já está trabalhando para isso. Eu não sei se alguém em casa já passou por essa experiência, mas eu já passei. O seu telefone celular, o seu computador, mesmo desligado, ele está gravando o que você diz.
Sim. Já aconteceu e outras pessoas tiveram essas experiências de falar sobre algum tipo de coisa que queria comprar, e assim que acessou a internet, assim que abriu uma página no Facebook, no Instagram, estava lá o comercial daquilo que a pessoa tinha falado. Sim. Então isso já é a inteligência artificial trabalhando a favor de tudo. Então você já está sendo controlado de alguma forma. Nós, de alguma forma, estamos dentro desse sistema ainda. Apesar de que a igreja resiste a isso, nós estamos aqui como uma força e uma resistência mesmo. Que é o vetor espiritual, né? Que é o vetor espiritual dessa coisa, que é o vetor que vai fazer com que tudo se processe. Tudo vai acontecer quando a igreja sair daqui. A nossa grande esperança é essa. A gente está vivendo momentos assim, digamos assim, de angústia. Tem pessoas que estão querendo palavras que tragam paz, que tragam conforto. Irmão, a palavra que nós temos para você é: se prepare, porque a igreja pode ser tirada daqui a qualquer momento. Se você está fora da igreja do Senhor Jesus Cristo, você procure saber como é que entra nesse negócio, porque a coisa aqui não vai ficar muito boa. Quero aproveitar esse momento, antes da pergunta, e mandar um abraço para a família do meu tio Domingos, Luciana, Júnior, que está todo mundo conectado aí conosco. E algumas outras pessoas também que chegaram hoje na live, estão aí. Tem algumas perguntas que foram feitas que talvez não dê tempo, porque a gente está para encerrar já aqui. Então a gente vai fazer somente responder essa pergunta de Gisele. Deixa eu abrir aqui a pergunta de Gisele. E há um comentário aqui, talvez uma pergunta: se haverá um controle da população. Isso já foi feito na semana passada, mas eu vou dizer: a população será reduzida, sim. E isso se dará através de guerra, pode ser através de guerra, pode ser através de uma outra pandemia que seja lançada no mundo, e a gente vai, a igreja vai ser tirada daqui também, vai ter uma redução populacional quando a igreja for tirada, porque isso vai facilitar o controle de quem vai ficar aqui. Esse controle vai ser por pouco tempo, porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, ele vai voltar para governar e colocar essa terra em ordem. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta de Gisele é pesada aqui a pergunta dela, viu, irmã? Qual a relação que existe entre Bill Gates e o coronavírus? Se existe alguma ligação entre Bill Gates e o coronavírus? Então, isso aí é muito teoria da conspiração. Me desculpe desapontar, mas eu não posso tecer comentários de maneira fictícia, de maneira assim, sem nenhuma fundamentação teórica, certo? Posso, no caso, falar questões pessoais, é uma opinião própria, mas trazer um argumento contrido, conciso, contextualizado, no momento eu não posso trazer para você, porque eu não vou estar difundindo a teoria da conspiração, porque não é uma coisa que eu estudei, ao contrário, eu estudei coisas que venham então fomentar situações as quais existe a nova ordem mundial a ser implantada, existem coisas que a gente liga para a Bíblia, que a gente não consegue desassociar. Sempre disse isso, vou continuar dizendo, muitas coisas discutidas em sala de aula, dizer, meu Deus do céu, está na Bíblia. A gente discute outras coisas, meu Deus, está na Bíblia. Isso é muito assim, especulação. Eu não posso falar por meio de especulações, eu tenho que falar com coisa através da ciência. Me desculpe desapontar, mas eu posso dar uma opinião, então, pessoal. Em relação a Bill Gates ou qualquer outro milionário, a gente entende que faz parte, então, de organizações, de algumas seitas, né? De algumas reuniões que ocorrem anualmente. Essas reuniões ocorrem justamente para fazer discussões acerca do que pode acontecer nos estados e como cada estado pode, então, responder ou não aos anseios da nova ordem mundial. E Bill Gates vem justamente sobre isso, né? Rico, o tempo todo falando, então, que é necessário todo mundo ficar em casa. Ele é contra a política Donald Trump, então aí já levanta a questão de que ele, então, possa estar promulgando. Por quê? Porque existem os estados, sim, que querem promulgar, não estou dizendo que os Estados Unidos é fora, ao contrário, mas o discurso do estadista, como eu disse, a gente precisa olhar o discurso, é um discurso de que ele, assim como o presidente do México, assim como o nosso presidente, são presidentes os quais discursam e promulgam ser contra o globalismo. Eles são, então, chamados de antiglobalistas. Já Bill Gates, não, ele é um globalista, né, ferrenho, que gosta muito do lucro e propagar algumas coisas acerca da nova ordem mundial. O Brasil ainda, e olha que eu quero abrir um adendo, nós não temos, e nós sabemos que isso não existe. Nós não somos nem de direita, nem de esquerda, né? Nós simplesmente somos crentes no Senhor Jesus Cristo.
temos as nossas convicções. Não existe, na verdade, nem direita e nem esquerda. Tudo é uma coisa só, são duas faces da mesma moeda. Não existe, gente, bota isso na sua cabeça. Então, isso aqui para responder, a princípio, a pergunta de Laísla, que ela mandou aqui agora. Ela diz assim, que ela já assistiu um documentário sobre a nova ordem mundial e o anticristo, e nesse documentário foi relatado que só vence uma corrida presidencial quem os Illuminatis permitem. Isso pode ser até uma verdade, até um determinado ponto, porque como Leila acabou de citar, esses dois países, o México e o Brasil, eles não são nessa mesma corrida globalista. O presidente Bolsonaro, o presidente do México, que eu não conheço, ele é totalmente contrário a esse sistema globalista. É tanto que ele está enfrentando uma situação muito crítica no governo dele, justamente por querer ser contra esse sistema que está sendo implantado. Mas, infelizmente, independente de que qualquer governo queira, o sistema vai ser implantado, independente do que qualquer um queira. Então, respondendo aí, Leila, a pergunta dela, só consegue ganhar uma corrida presidencial quem os Illuminatis permitem? Vamos lá, de acordo com a teoria da conspiração, sim. Então isso aí entra na parte da teoria, não é nada científico, só que tem presidentes que são contrários a isso, né? Bolsonaro ganhou uma eleição aí e volto a repetir aqui, nós não somos partidários de ninguém aqui, hein? Você fique tranquilo que a gente não vai estar aqui citando nome nada. Nós sabemos, nós temos ciência, plena ciência, de que como nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que não existe aqui na terra nem direita e nem esquerda. O que existe é o bem e o mal. O bem está do lado de Deus e o mal está do lado de quem está conspirando contra a humanidade. Ok? Irmã Leila, já são 8h32, nós já ultrapassamos o nosso horário, não é que a gente não pudesse ficar aqui, mas a gente quer deixar um gostinho de ver mais. Então, abra suas considerações finais por hoje, sabendo que na próxima semana ainda tem mais. Uau! Bom, então, como eu disse a priori, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, partilhando do pouco que agaranhei de conhecimento. Como eu disse, eu tenho que falar coisas pautadas academicamente, cientificamente. Claro que eu tenho as minhas opiniões, mas eu não posso estar falando coisas que não tenham realmente uma fundamentação científica. Quando isso partir para a ciência, não se preocupa que eu posso falar acerca disso, mas posso falar as minhas opiniões. Em relação se existe Illuminati, se não existe, se existe alguém contra os governos, se existe alguém contra isso ou aquilo, eu acho que para além de querer a gente buscar essas informações, é entender que se existe ou não, a gente sabe o que está na palavra. Que tal a gente focar no que está na palavra? Se a palavra do Senhor diz que haverá tremores de terra, que haverá reino contra reino, nação contra nação, que haverá pestes, fome, que haverá sinais nos céus, no sol, na lua. Que tal a gente parar para analisar? Está acontecendo isso? Tá? Tá. Então, o que é que vai acontecer quando essas coisas estiverem acontecendo? É o Senhor Jesus que vai vir buscar a sua igreja. Amém, glória a Deus. Então vamos focar em pensar em sermos arrebatados, em irmos para a glória, em ficarmos nos ares com o Senhor, sabendo que outras coisas vão acontecer, porque Ele nos alertou. Em Apocalipse também nos alerta o que é que vai acontecer após a igreja ser arrebatada. Sabemos que estamos passando por princípio de dores, né? Independentemente de se governo A, governo B trabalha para isso ou aquilo, a gente tem que entender o que está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é explícita ao dizer que haverá todos esses sinais, que estamos já assim, a gente percebe isso. Isso já vem de algum tempo, né? Desde 1830, desde 1300 e alguma coisa na idade lá, antes da Idade Média, já acontecia as pestes, as pandemias que aconteciam no mundo, né? A dissolação da humanidade, né? Quantas pessoas foram mortas, o próprio Apocalipse fala, 1/4 da humanidade será exterminado, 1/3, são 2 vezes, 1/4 depois 1/3, né? Então, 1/3 vai ser exterminado. O que acontece? É para acontecer, tem que acontecer. O que a gente tem que fazer é alertar as pessoas, falar às pessoas, olha, isso vai acontecer. O caminho é, se você aceitar o Senhor Jesus, se você, no caso, reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, não se preocupa, o seu lugar será ir com Ele para a glória. Mas, se você não acredita, se você recusa, se você simplesmente não se arrepende dos seus pecados, você fala que não tem necessidade, que você é autossuficiente, infelizmente, você acreditando ou não, você vai estar aqui nas dores, na grande tribulação, e infelizmente o seu caminho
Você ainda terá uma outra chance, porque o Senhor é misericordioso. Haverá então uma chance ao longo dessa grande tribulação, mas será muito difícil. Observe que então, se a gente levar para o 5G, uma coisa que vai estar o tempo todo manipulando ali, por meio de frequência, a sua mente. Você já é manipulado por meio da mídia, na televisão, no seu smartphone, né, no seu smartwatch, enfim, todos os aparelhos que você utiliza, você percebe que você é manipulado. Você acha que uma coisa o tempo todo na sua cabeça, sem crente batendo na sua porta, sem crente falando que Jesus vai voltar. Vai ser fácil você querer reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador? Eu acredito que vai ser muito complicado. Não impossível, porque para o Senhor nada é impossível. Se assim fosse, Ele não daria uma outra chance a quem vai ficar. Mas eu acredito que é muito melhor agora, no princípio de dores, você reconhecer a necessidade do seu arrependimento, a necessidade que você tem em Cristo. Se arrependa agora enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? Imagine lá se na grande tribulação você vai conseguir achar. Né? É isso que eu queria dizer. Enfim, que você possa se arrepender agora dos seus pecados, entendendo a sua necessidade diante do Senhor. Firme-se, aquele que já está na presença do Senhor, firme-se a cada dia. Tenha certeza que as coisas que estão acontecendo é para se cumprir. Não é para a gente ficar, ai meu Deus, não, tomara que não aconteça, ai eu tenho medo. Não, o Senhor Jesus disse que ia se cumprir. Se Ele disse, quem sou eu, quem é você para dizer que não é para cumprir? Tem que cumprir. E vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. Agora, o nosso desejo é que muitos do que a gente conhece, que a nossa família principalmente, todos estivessem com a mesma visão de que temos que estar com o Senhor Jesus para que, de fato, possamos desfrutar das bodas do Senhor. Olha que chique você ser considerado noiva do Senhor e participar dessa festa grandiosa com o Cordeiro, né? Mas, infelizmente, aqueles que dizem não, que negam, infelizmente passarão por essa tribulação. Que Deus tenha misericórdia e consiga realmente reconhecer em meio a isso. Talvez encontre Bíblia, escritos, ou até se ainda tiver acesso à internet, né, se for permitido. Que encontre, então, vídeos, pessoas falando acerca desse Jesus maravilhoso e que você, lá na tribulação, consiga. Mas eu aconselho a você agora, aceite o Senhor Jesus, confesse, melhor dizendo, confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, abandone as velhas práticas, abandone a idolatria principalmente e foque e saiba que seu único Salvador, o único intermédio que você tem para chegar ao Senhor é Jesus Cristo, não tem outro. E é Jesus de verdade, não é Jesus crucificado eternamente, Jesus lá na parede, Jesus pintado, Jesus uma cruz qualquer, não. É Jesus o verdadeiro, o genuíno, que por meio do Espírito Santo toca o seu coração e faz as pessoas se arrependerem dos pecados. É isso que eu tenho a dizer a vocês e que Jesus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Chegou uma última pergunta aqui, mas a gente não vai responder hoje. Vai ficar para a próxima semana já. Um cidadão aqui, eu não sei qual, o nome dele é Mildes Francisco, está dizendo assim, o que acha das vacinas, pode ter alguma relação com isso agora ou no futuro. Então, Mildes, nos perdoe, mas a sua pergunta será respondida na próxima semana. Por enquanto, que fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que se lembrem do que está acontecendo, não é nada para a igreja ficar chocada. A Bíblia diz que a igreja não seria pega de surpresa. Quer você suba, quer você fique, você não vai ser pego de surpresa. Você já está sabendo, a trombeta está sendo tocada. Se você hoje à noite, como Leila sugeriu, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, coloca aí no link, né, que a gente disponibilizou para fazer as perguntas. Diga, eu quero confessar, eu aceitei Jesus nessa noite. Coloca lá para a gente entrar em contato com você e esclarecer a respeito de outras coisas. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos um final de semana abençoado. E domingo à noite, em nome de Jesus, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez, tocando a trombeta para um tempo maravilhoso. Glória a Deus. Tempo maravilhoso no céu. Glória a Deus.